Muitíssimo obrigado, muito obrigado, Dr. Paulo Brandão, por estar agora a moderar-nos e a moderar-nos com tanta eficiência. Queria também agradecer a quem está a resistir até este momento. Eu sei que o facto de termos uma mesa composta em 100% por Alexandres só poderia criar aqui muitas expectativas e, portanto, espero agora estar à altura, não é, dessas expectativas. Aliás, eu não sei se saberão todos, eu sei porque eu leio sempre essas coisinhas naquelas papelarias que têm o significado dos nomes. Alexandre é o nome que todos os advogados deviam ter, e as advogadas Alexandra, porque Alexandre significa defensor dos homens e agora também das mulheres, como é evidente. Portanto, devia ser obrigatório até chamarem-se Alexandre. Só por causa disso vou dizer que sou Paulo Alexandre. É? A sério? Olha, isso é fantástico. Isso é fantástico, sim, senhor, realmente, está bem. Muito bem. Bom, o tema que eu aqui trago está focado só num problema. Nós só vamos aqui abordar verdadeiramente, eu espero conseguir ocupar os minutos que me estão reservados, só com este tema, que é realmente o sentido do artigo 23, número 10, do Estatuto do Administrador Judicial. Está a funcionar. O administrador da insolvência, nomeado pelo juiz num processo de insolvência de liquidação, e é só esse o caso que nós vamos ter aqui em atenção, administrador da insolvência, nomeado pelo juiz num processo que é de liquidação, tem direito a uma remuneração que é calculada nos termos do artigo 23 do Estatuto dos Administradores Judiciais, e significa que vai ter uma componente fixa, essa não levanta problemas de maior, mas depois vai ter duas componentes variáveis. Uma componente variável que vai ser calculada nos termos do artigo 23, 4, a linha B, e vejam que ali se faz referência justamente a 5% do resultado da liquidação, embora depois haja ali muitos problemas que não vamos abordar hoje sobre a função, que é aquilo que significa a função, isto na prática tem também suscitado muitas dúvidas, e depois temos uma outra componente variável que consiste numa majoração que é calculada então nos termos do artigo 23, número 7. Essas duas componentes variáveis vão ser depois somadas para pagar ao administrador da insolvência e vão formar o que poderemos designar uma remuneração variável global ou total, porque inclui essas duas vertentes, essas duas parcelas. Sucede, porém, que o artigo 23, número 10, do Estatuto do Administrador Judicial, nós agora vamos sempre referir-nos a esse diploma, esse artigo 23, número 10, estabelece que a remuneração calculada nos termos da linha B do número 4 não pode ser superior a 100 mil euros. Ora, a dúvida que se tem colocado na doutrina e na jurisprudência, porque já há vários acórdãos sobre esta matéria, é de saber realmente se o teto de 100 mil euros apenas se aplica ao valor da componente variável calculada nos termos do artigo 23, 4b, ou, pelo contrário, se aplica ao valor da remuneração variável global ou total. É uma questão que realmente tem dividido as opiniões. Eu entendo que o artigo 23, 10 do Estatuto do Administrador Judicial apenas se aplica ao valor da componente variável de acordo com o artigo 23, 4b, não se aplica, portanto, ao valor da majoração. E não se aplica esse valor da majoração nem só por si, nem quando somado ao valor da componente variável com a majoração. Esse sentido, a meu ver, resulta claramente quer da letra da lei, quer do elemento histórico, quer do elemento sistemático, quer do elemento teleológico. Vamos começar, eu peço desculpa, mas passei cedo demais, vamos começar com o elemento literal. Nós sabemos que a letra da lei é o ponto de partida, mas não é só o ponto de partida da atividade interpretativa. A letra da lei é também um limite para essa atividade. O intérprete deve ter em conta os sentidos que caibam dentro de um sentido literal possível. E, ora, a letra da lei claramente indica, a meu ver,
que é só a tal componente do artigo 23.4b do Estatuto, que é limitada pelo artigo 23.10. Não me parece que caiba dentro do sentido literal possível desse preceito a interpretação segundo a qual esse limite se aplica à remuneração variável global ou total. O artigo 23.10 usa o termo remuneração, só isso, a meu ver, significaria que não é toda a remuneração variável, porque é a remuneração naqueles termos calculada naqueles termos. Por isso não se usa o termo os termos remuneração variável total, remuneração variável global ou remuneração variável calculada nos termos da linha B do número 4, majorada nos termos do número 7. Vejam que a majoração do artigo 23.7 não é calculada nos termos da linha B do número 4. Os termos do cálculo são diferentes. 5% do resultado da liquidação da massa insolvente, número 4, e, portanto, no caso do cálculo da majoração, o que está em causa são 5% dos créditos satisfeitos. Resultado da liquidação, créditos satisfeitos, são termos diferentes do cálculo da remuneração variável. E o artigo 23.10 é claro ao remeter para o cálculo nos termos da linha B do número 4 do artigo 23. E eu penso que já não seria claro o artigo 23.10 se estivesse a remeter também para um cálculo efetuado nos termos do artigo 23.7 que tem termos diferentes de cálculo. Eu acho que normas claras sobre matérias como a remuneração dos administradores da insolvência devem continuar claras depois de serem interpretadas. O objetivo da interpretação não deve ser justamente o de introduzir confusão onde não há. Bom, agora sim passamos para o elemento histórico. É com a Lei 9/2022 que o artigo 23.4 passa a ter a redação atual. Mas é também com a Lei 9/2022 que o limite do artigo 23.10 surge, e surge remetendo precisamente para a linha B do número 4. Ora, se surgem ao mesmo tempo na mesma lei, eu diria que isto reduz imenso a possibilidade de se dizer que o legislador se enganou ao fazer a remissão no número 10 só para o número 4, a linha B. Eu acho que não é credível, sobretudo partindo, enfim, do princípio do legislador razoável, não é credível que houvesse esse equívoco tão grande. Temos depois o elemento sistemático, a inserção do número 10, que aqui felizmente o legislador acertou, vem a seguir aos outros números, não é? 1 a 9, o que já não é mau, mas realmente vejam que essa sistematização, essa sequência também permite retirar algumas conclusões acerca do sentido do artigo 23, número 10. O número 4 ocupa-se da remuneração variável em função do resultado da liquidação, o número 6 indica como se deve determinar o resultado da liquidação, o número 7 estabelece termos de uma majoração a calcular a partir dos créditos satisfeitos e, portanto, eu diria que no número 10 o legislador certamente não ignorou que nos números 4 e 7 usou expressões diferentes para designar realidades diferentes. O elemento sistemático também nos leva a convocar os chamados lugares paralelos. Ora, um desses lugares paralelos é o do regime da remuneração do agente de execução no âmbito de um processo de execução para pagamento de quantia certa. Este é um argumento que já foi invocado pelo senhor magistrado, hoje desembargador, Nuno de Freitas Araújo, penso que já é desembargador. A verdade é que na portaria que trata dessa remuneração do agente de execução, que é a portaria que aí vem mencionada, lê-se que a remuneração adicional devida ao agente de execução é destinada a premiar a eficácia e a eficiência da recuperação ou garantia de créditos na execução. Esta ideia da eficácia e eficiência é aqui muito importante. A remuneração do agente de execução no processo de execução para pagamento de quantia certa não está sujeita a um teto máximo.
Se assim é para a remuneração variável do agente de execução nos casos referidos, eu diria que não faz sentido, porque não é coerente admitir que a majoração ou remuneração variável total, incluindo, portanto, a majoração do administrador de insolvência, esteja sujeita a esse teto máximo de 100 mil euros, independentemente da dificuldade, da morosidade, do trabalho que gastou, independentemente do valor trazido para a massa, do montante pago aos credores. A atividade do agente de execução no processo executivo, em regra, e nós temos de estar aqui a lidar para o que é a hipótese-regra, em regra, é menos complexa e menos exigente do que a atividade do administrador de insolvência num processo de insolvência, porque o processo de insolvência é um processo de execução coletiva e universal e, portanto, em teoria, vai ter mais trabalho geralmente. Ora, justamente por isso, eu entendo que não faz sentido submeter essa remuneração variável total, também por essa razão, a um limite máximo traduzido numa quantia fixa e inarredável. É verdade que alguma jurisprudência tem admitido também a redução do valor da remuneração adicional do agente de execução. Vem aí mencionado precisamente um acórdão. Mas esse acórdão, é um entre vários, admite essa redução após uma avaliação qualitativa. E é essa avaliação qualitativa que, aplicando cegamente o limite do artigo 23, número 10, está a ser negada relativamente à atividade do administrador da insolvência. E temos aquele elemento que normalmente os juristas consideram o mais importante, o elemento teleológico. E, em primeiro lugar, eu penso que é importante ter em atenção que a Lei 9 de 2022, que veio justamente introduzir esse limite, veio transpor a Diretiva da Reestruturação e Insolvência, 2019-1023. Ora, o que acontece é que, precisamente, a Lei 9 de 2022 diz expressamente que pretendia transpor a Diretiva. E o artigo 27, número 4, da diretiva, no primeiro parágrafo, dispõe o que podem ler no diapositivo. Os Estados-membros asseguram que a remuneração dos profissionais se reja por regras que sejam compatíveis com o objetivo de uma resolução eficiente dos processos. A meu ver, a diretiva impõe esse objetivo que deve orientar os Estados-membros ao estabelecerem a remuneração desses profissionais. Alcançar uma resolução eficiente dos processos. Isto significa que entre dois ou mais sentidos possíveis para uma norma que transponha a diretiva, nós devemos optar pelo sentido que melhor permita alcançar esse objetivo. O objetivo da resolução eficiente dos processos. Essa é a forma de alcançar justamente a interpretação da lei nacional em conformidade com o direito da União Europeia e, portanto, é assim também que se garante uma maior harmonização desse direito. Ora, a criação de estímulos económicos é um mecanismo de que a lei se serve abundantemente para procurar precisamente alcançar os objetivos que persegue. Se a Lei 9 de 2022, ao transpor a diretiva, altera o regime de remuneração do administrador da insolvência nos processos de insolvência de liquidação, pretende com isso criar os estímulos que considera adequados para que os processos em causa sejam resolvidos de forma mais eficiente. Esses processos são resolvidos de forma mais ou menos eficiente, consoante sejam mais ou menos eficientes na realização da sua finalidade, que é a satisfação dos credores. Ora, a interpretação do artigo 23.10, que me parece mais adequada, é que permita garantir a melhor satisfação desse objetivo de resolução mais eficiente do processo de insolvência. A majoração do artigo 23, número 7, é calculada, volto a lembrar, a partir do montante dos créditos satisfeitos. Há aqui um estímulo muito forte para que o administrador de insolvência procure fazer com que esse montante, o montante dos créditos satisfeitos, que é o que sobretudo interessa aos credores, seja mais elevado.
Quanto mais elevado for o montante dos créditos satisfeitos, mais elevado será o valor alcançado em função dessa majoração, como é evidente. Mas, se o valor dessa majoração é mais elevado, é óbvio que os credores vão receber menos do que se os administradores de insolvência recebessem mais. Se os administradores de insolvência recebessem menos. Mas o valor da majoração sobe quando também sobe o valor dos créditos satisfeitos, os que foram efetivamente satisfeitos aos credores. Ora, eu penso que é preferível para os credores que aumente o valor dos créditos satisfeitos, apesar de ser pago ao administrador de insolvência um valor mais elevado correspondente à majoração. Os credores ficaram a ganhar antes do pagamento da majoração, obviamente, quando viram crescer o valor dos créditos satisfeitos. Se depois o administrador de insolvência recebe um valor alto correspondente à majoração, isso é porque justamente os créditos satisfeitos também foram mais altos. Se, pelo contrário, se entendesse que a majoração ficava sujeita a esse limite do artigo 23.10, os tais 100 mil euros, então cria-se aqui um contraestímulo, ou pelo menos deixa de haver um estímulo para que se procure aumentar o montante dos créditos satisfeitos para além do valor que permite obter o tal teto máximo dos 100 mil euros. Eu penso que, no entanto, esse não é o sentido que permite realizar da melhor forma o tal objetivo da resolução eficiente do processo. A não ser que a lei quisesse estabelecer, esta é uma interpretação que conduz a um sentido absurdo, mas quisesse estabelecer aqui uma norma travão da eficiência. Vai ser eficiente, mas não muito, não é só até ali. Bom, temos depois os termos do exercício da atividade pelo administrador da insolvência e a necessidade realmente de uma justa e adequada remuneração. É preciso não esquecer que o Código da Insolvência caminhou claramente no sentido de uma desjudicialização do processo de insolvência. O papel do administrador da insolvência no processo de liquidação foi reforçadíssimo, mas também se tornou muito mais exigente o seu enquadramento, as várias fiscalizações a que está sujeito. A esse enquadramento mais exigente tem de corresponder uma remuneração adequada, constitui um estímulo para que procure fazer aumentar o montante dos créditos que serão satisfeitos. A isso temos de acrescentar que o administrador de insolvência, embora seja um órgão de insolvência, é também um profissional liberal, que tem de suportar muitos custos próprios para exercer a sua atividade. Também por isso se compreende que a majoração do artigo 23.7 não esteja sujeita a esse limite de 100 mil euros. No final do dia, todos ficarão a ganhar. Ganham os credores, porque o administrador de insolvência irá querer realizar o mais elevado valor possível para satisfazer os créditos reclamados e admitidos, ou como outros autores dizem, os créditos reconhecidos. Ganha, obviamente, o administrador da insolvência, mas também ganha a economia portuguesa, porque os credores verão os seus créditos satisfeitos em maior medida e poderão voltar a colocar em circulação esse dinheiro. Os credores empresários ficarão também em melhores condições para assegurarem postos de trabalho e ganha o Estado, porque terá menores preocupações com esses credores satisfeitos. A não sujeição da majoração ao limite estabelecido no artigo 23.10 não cria, a meu ver, ao contrário do que alguns dizem, um desequilíbrio entre os interesses dos credores e os interesses dos administradores da insolvência. Esse equilíbrio é alcançado por uma outra via, é alcançado através do artigo 23, número 8, quando o juiz entenda que a remuneração do administrador de insolvência, além de 50 mil euros, estão a ver que o plano até é bem mais baixo, por processo, é excessiva e deve ser reduzida. O processo estabelece o que vem neste diapositivo. Evidentemente, a utilização deste caminho para corrigir eventuais excessos dá trabalho. Dá muito mais trabalho do que aplicar um limite cego. Mas é isso que faz parte da nobreza da função judicial. O artigo 23.8 pretende dignificar a função judicial. Dignifica muito mais do que a simples aplicação de um limite
cego. O artigo 23.8 é precisamente a válvula de escape perante situações de desproporção no que respeita à concreta atividade exercida. É um preceito que faz expressa referência à necessidade de ter em conta os serviços prestados. O equilíbrio, estou quase a terminar, o equilíbrio entre os interesses dos credores e os interesses dos administradores da insolvência é alcançado ainda por uma outra via. É que os credores podem escolher outro administrador de insolvência e, nesse caso, escolhem outro, vão prover sobre a remuneração respectiva. Se os credores não querem ter de suportar a majoração prevista no artigo 23.7, associada a uma melhor taxa de pagamento aos próprios credores, então podem substituir o administrador da insolvência e prover à sua remuneração. Eu penso é que não podem querer o sol na eira e a chuva no naval. Por fim, a necessidade de garantir a independência do administrador de insolvência. Eu penso que a leitura que defendo, a leitura que não aplica o limite do artigo 23.10 à remuneração variável após majoração ou à própria majoração, é a forma que permite garantir melhor a independência do administrador de insolvência. A atividade do administrador de insolvência desenvolve-se perante conflitos de interesses muito fortes, relativos a questões patrimoniais que podem envolver montantes de considerável importância. A adequação da remuneração do administrador é também um caminho para garantir essa independência. Se a majoração não está sujeita a esse limite máximo e se garante melhor aquela independência do que a solução contrária. Se o administrador da insolvência vê que, por mais que faça para aumentar o montante dos créditos satisfeitos, a remuneração variável global nunca ultrapassa o teto cego, o teto fixo cego do artigo 23.10, o sentimento de injustiça que daí pode resultar, em abstrato, naturalmente, é muito mais suscetível de afetar a sua independência do que a leitura contrária. Infelizmente, tenho de dar aqui as duas faces da moeda, num acórdão recente do Supremo Tribunal de Justiça, de que foi relatora a minha antiga colega, a conselheira Maria Olinda Garcia, e assinado também pelo senhor conselheiro Ricardo Costa, também meu colega, a verdade é que foi em sentido diferente. Embora reconheçam que a questão é complicada, que a questão é duvidosa, mas acabaram por ir em sentido diferente. Mas como vêem, também há aqui um acórdão da relação de Guimarães bastante recente, em que inclusivamente se fixou uma remuneração variável de 170 mil euros e, portanto, não tiveram qualquer problema em ir além dos 100 mil euros. Resta a todos nós, e à Ordem dos Advogados em particular, pugnar por uma clarificação legislativa. Tinha aqui um outro? Muito obrigado.